Olá, queridos. Jesus, ele sempre foi um mestre por excelência. E ele se utilizava sempre de métodos de ensino extremamente eficazes quando ele queria transmitir as verdades celestiais para a multidão que sempre o estava acompanhando e também quando ele queria trazer isso para o seu círculo mais aproximado de amizade, que eram os seus discípulos. Ele se utilizava de diversas estratégias de ensino, mas acredito que a mais eficiente e a que ele mais utilizava sempre era aproximar aquilo que ele queria ensinar às pessoas daquilo que elas já experimentavam no seu dia a dia, cotidianamente, aquilo que elas estavam acostumadas a ver ali pertinho delas, na sua realidade. Vamos aproveitar que hoje é dia do pastor e vamos meditar sobre os ensinamentos de Jesus a respeito do que seria ser, na verdade, um bom pastor, um verdadeiro pastor, um pastor eficiente. Jesus, nós sabemos, vivia numa região onde a maioria das atividades eram ou artesanais, artífice de produção braçal das coisas, inclusive Jesus era um deles, né? Carpinteiro, conforme tinha recebido o ofício, tinha aprendido o ofício de seu pai, mas havia um grande número de pastores na região. E era exatamente esse conhecimento que Jesus utilizava do cotidiano do povo, sobre o conhecimento do relacionamento dos pastores de ovelhas e de cabras com os seus rebanhos, que ele utilizava para ilustrar como seria o relacionamento dele, Jesus, como pastor de um rebanho espiritual. E acredito que pode servir para nós quanto a aprendermos o que é ser e ter um verdadeiro pastor. É claro que a meditação de hoje não está dirigida a pastores, né? Ela está dirigida a nós, como povo de Deus, como rebanho. Principalmente porque nós precisamos enxergar nos nossos líderes essas qualidades, precisamos ajudá-los a manter essas qualidades, precisamos rogar a Deus que os auxilie e os protejam, no sentido de que mantenham essas qualidades. Quais seriam, então, as características de um verdadeiro pastor, segundo os ensinamentos de Jesus? Primeira referência, onde o próprio Jesus fala a respeito de pastor, ilustrando o relacionamento dele como pastor do rebanho espiritual, que eu gostaria que os irmãos acompanhassem, está lá em Mateus 9, o versículo é o 36, e essa mesma passagem se repete em Marcos 6, o versículo 34. Diz o seguinte: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Marcos, como eu disse, 6,34 diz a mesma coisa. Primeira característica de um verdadeiro pastor, então, queridos, segundo o ensinamento de Jesus, é que ele tem essa capacidade de percepção das condições do rebanho. Jesus olhou e viu as multidões e identificou as necessidades delas. E segundo o Evangelho, ele relacionou imediatamente, ou isso foi relacionado imediatamente, com o ofício de um pastor, porque elas estavam naquela situação como ovelhas que não têm pastor. O que significa dizer que se houvesse um pastor que delas estivesse cuidando apropriadamente, elas não estariam naquela situação. Então, primeira característica é essa percepção que o pastor tem do seu universo de rebanho.
Observem, queridos, que nesse primeiro momento se fala de uma percepção genérica, né? Observou as multidões, elas estavam perdidas como ovelhas que não têm pastor. Mas Jesus também ensina que o pastor tem essa percepção e essa compaixão a nível pessoal e individual. Se a gente correr lá para Lucas, o capítulo 15 e os versículos de 4 até 6, a gente vai encontrar a parábola da ovelha perdida. Diz o quê? Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e volta para casa. E ao chegar em casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Queridos, o verdadeiro pastor, segundo os ensinamentos de Jesus, tem essa percepção e essa compaixão pelo grupo, mas também se preocupa e vai atrás e resgata uma única ovelha. O verdadeiro pastor, segundo os ensinamentos de Jesus, cuida de cada uma das ovelhas. Outra característica de um verdadeiro pastor, segundo os ensinamentos de Jesus, e essas vezes a gente não gosta muito, mas existe e nós temos que estar a par delas, é que o verdadeiro pastor é alvo de investidas de inimigos. Creio que os queridos devem ter tido conhecimento a respeito de um livro que se chama A Arte da Guerra, que foi escrito pelo general Sun Tzu. Esse livro fez muito sucesso há um tempo atrás, embora tenha sido inicialmente escrito no sentido de orientar no campo militar, mas esse general, depois que escreveu esse livro há muito tempo atrás, essa obra passou a ser utilizada tanto nos campos de desenvolvimento empresarial, para dar estratégia de como entrar na luta do combate econômico e do comércio, como também em autoajuda. Vamos ver o que é que esse general diz a respeito de como, num combate, a gente deve ver a liderança do inimigo. E no caso, é claro, como o inimigo vê a nossa liderança. Ele diz o seguinte: vislumbra todas as providências do inimigo, toma as medidas eficazes para atingires o general. O general inimigo estando morto, só combaterás rebeldes. Ou seja, queridos, a orientação é simples. No campo de batalha, procura quem é o general, identifica quem é o general, ataca o general, atinge o general, destrói o general, derruba o general. Porque depois de atingida, destruída a liderança, será mais fácil acabar com os liderados. Mas esse ensinamento não é só do Sun Tzu. Jesus também nos ensina exatamente isso em Mateus 26, no versículo 31, e igualmente em Marcos, no capítulo 14, versículo 27. Vamos ver o que é que Jesus diz. Então, Jesus lhes disse: todos vós, essa noite, vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Pois bem, queridos, essa tem sido, durante muito tempo, as estratégias para atacar com eficiência o povo de Deus. Inimigos terrenais, pessoas de opinião política diferente das cristãs, às vezes até mesmo pessoas de lideranças religiosas, outras que não as cristãs, e também muitas vezes inimigos de ordem espiritual procuram atacar os nossos pastores. Então, é bom que saibamos, é bom que os protejamos, os cobramos em oração. Um verdadeiro pastor, segundo os ensinamentos de Jesus, é alvo de ataque dos inimigos, quer sejam terrenais,
quer sejam espirituais. Mais uma característica de um verdadeiro pastor, ou mais algumas características, nessa passagem vamos ter algumas delas, de um verdadeiro pastor, segundo os ensinamentos de Jesus. Vamos ver João, o capítulo é o 10º, os versículos de 1 a 4. O que é que diz? Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Queridos, nós sabemos, temos visto, ouvido e, infelizmente, experimentado dentro do universo religioso atual, que existem sim pessoas que se infiltram dentro do universo evangélico das nossas igrejas para exercerem a função de salteador. Salteador, bandido, ladrão, criminoso. E isso tem interferido negativamente, nós temos sentido isso na pele, em desfavor daqueles que verdadeiramente professam e praticam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um verdadeiro pastor, segundo os ensinamentos de Jesus, não é salteador. A passagem, João 10, do 1 ao 4, continua. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Essa passagem parece nos orientar, queridos, que existe um outro sinal, uma outra característica de um verdadeiro pastor. Observe, o pastor não está precisando subir por nenhum canto escuso, não vai entrar por nenhuma janela, não vai pular nenhum muro, ele entra pela frente e o porteiro abre a porta para ele. Porteiro, alguém que exerce lá na fazenda, junto ao cuidado dos rebanhos, uma atividade paralela à do pastor. Essa pessoa reconhece o verdadeiro pastor, essa pessoa faz com que o verdadeiro pastor tenha acesso às ovelhas. Característica de um verdadeiro pastor, a liderança da igreja reconhece que o pastor verdadeiro é aquela pessoa. E é claro, abre a porta para que ele entre. Na mesma passagem diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Nesse caso já somos nós, né? O rebanho, as ovelhas. E quando nós escutamos a voz daquele que é verdadeiramente o pastor, segundo as características de Jesus, nós vamos reconhecer nele a unção, nós vamos reconhecer nele a retidão de caráter, nós vamos reconhecer nele a precisão de conduta, tanto é que, como Jesus mesmo diz, as ovelhas ouvem a sua voz. E é claro, reconhecendo essas características em um verdadeiro pastor, nós, como ovelhas, vamos estar atentos para ouvir, atender, obedecer às orientações do nosso verdadeiro pastor. Essa mesma passagem prossegue. E quando tira para fora as ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Outra característica, queridos, de um verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor não é aquele homem do ar-condicionado, das bonitas palavras em cima da plataforma, diante do púlpito, não é aquele que fica lá com o dedão apontando para a igreja e a pau sentando as ovelhas, não é aquela pessoa que está acostumado apenas em dar ordens e esperar as coisas acontecerem. O verdadeiro pastor vai adiante das ovelhas. Então ele está junto com o rebanho, com seus liderados, trabalhando, com elas orando, com elas sofrendo, com elas orando. O verdadeiro pastor vai adiante das ovelhas. Ele põe a mão na massa junto com as ovelhas. Mais uma passagenzinha
para as últimas características de um verdadeiro pastor segundo o ensinamento de Jesus. Passagem agora é João, o capítulo é 10 e os versículos são do 11 até o 15. Talvez essas, queridos, sejam as características mais entranhadas no espírito do verdadeiro pastor. A passagem diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. É claro que nesse momento aqui, Jesus estava falando sobre o sacrifício vicário dele, né? A sua morte expiatória na cruz, no sentido de nos livrar dos nossos pecados e da culpa que nós tínhamos anteriormente. Mas eu creio que não seria errado que nós estendêssemos a interpretação desse texto, já que estamos procurando as características de um verdadeiro pastor, para dizer que o verdadeiro pastor, segundo os ensinamentos de Jesus, ele também dá a vida dele por suas ovelhas. O verdadeiro pastor abre mão muito do seu próprio tempo, dos seus próprios prazeres, satisfações, abre mão do seu descanso, abre mão de muito da sua vida e em algumas situações até abre mão da vida toda em benefício da obra de Deus, do rebanho, de cada um de nós. E essa passagem continua: mas o mercenário é o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Pois bem, queridos, entendendo isso a contrário senso, se o mercenário vê o perigo e foge, e o lobo arrebata as ovelhas, o verdadeiro pastor vê o perigo, o identifica, fica junto com o rebanho e o protege. Mais uma característica de um verdadeiro pastor. Havia um pouco antes mencionado a situação do salteador. Nesse momento aqui se fala de mercenário. O que seria mercenário? Mercenário, por definição, é aquele que age ou trabalha apenas por interesse financeiro, por dinheiro ou algo que represente vantagens materiais. É um interesseiro, é um venal. Quantas vezes nós já não temos visto, para nossa tristeza, pessoas que se colocam na posição de liderança de pastores da igreja no universo nacional, apenas visando dinheiro, poder, influência ou qualquer outro benefício que eles possam auferir para si próprio enquanto estão pastoreando o rebanho. Pois é, queridos, esses não são verdadeiros pastores conforme os ensinamentos de Jesus. Para concluir, a mesma passagem creio que resume toda a meditação de hoje. Termina dizendo o versículo 15: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Esse é João, capítulo 10, o último versículo da passagem que estamos lendo, versículo 15. Então, queridos, o verdadeiro pastor, com todas essas qualidades que nós temos comentado, tem intimidade com as suas ovelhas. Ele conhece as ovelhas, mas também as ovelhas têm intimidade com ele. Ele é conhecido pelas ovelhas. Há acesso, há aproximação, há abertura do verdadeiro pastor para com as suas ovelhas. E creio que acima de qualquer outra coisa, o verdadeiro pastor, segundo os ensinamentos de Jesus, tem uma real experiência com Deus. Ele conhece Deus na prática e é conhecido por Deus intimamente. Queridos,
Vamos nos lembrar disso sempre e vamos ser gratos a Deus, porque Ele tem nos dado pastores com essas características do verdadeiro pastor, segundo os ensinamentos de Jesus. Paz abundante seja sobre cada um dos nossos corações.